parte inferior do jogador do Palmeiras estava à frente do jogador do Vasco. Temos que dizer que o que obtivemos são indícios indiscutíveis, com conteúdo, não foi um blá blá blá, foi o tempo inteiro de quase 2 horas de demonstração, de imagens, de tudo dito. Buscará principalmente na Polícia Federal a companhia para tudo o que vimos, para tudo o que tomamos conhecimento. Também me pediram que haga jugar a los jóvenes. Saudações Cruz Maltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas vascaínos e vascaínas ligadinhos, conectados aqui no nosso canal de norte a sul. Sejam muito bem-vindos, você está ligadinho no canal Vascaíno desde sempre, eu sou Álvaro Silva. Galera, logo de cara, olha só, essa camisa de treino belíssima, original do nosso Vasco cinza, né, dos jogadores de linha, juntamente com essa outra camisa também de treino, né, que os goleiros usam no dia a dia do Vasco, ambas as duas originais. Vamos estar sorteando aqui no canal, dessa vez não vamos ter problemas técnicos, está tudo acertado, tudo ok. O sorteio será na próxima live do nosso canal. Tivemos uma live no domingo passado, tivemos problemas, né, como eu já mencionei. Vamos fazer outra live no próximo domingo, na parte da tarde, tá, gente? Vocês estão todos convidados, é só assistir a live ali, mais ou menos 30, 40 minutos de live, depois de ler os comentários, ali dar aquele pontapé inicial, a gente vai estar fazendo o sorteio dessas duas camisas ao vivo. Então, para participar, tem que estar acompanhando a live ao vivo, porque durante o decorrer da live eu vou dizer para vocês as diretrizes para vocês concorrerem a essas duas camisas originais do nosso Vasco. Outra coisa que eu vou pedir para vocês, que eu estou notando, eu estou observando, muita gente não está se inscrevendo. O que está acontecendo, galera? A gente faz um trabalho maneiro, a gente fala de Vascão aqui, deixa vocês atualizados todos os dias, às vezes mais cedo, às vezes mais tarde, mas todos os dias estamos aqui. A gente traz informação do nosso Vascão, então se inscreva, aperta o botãozinho aí, é de graça, gente, é 0800, dá essa força aqui para amigo de vocês. Tem tanto fanfarrão que fala de Vasco aí, jornalistazinho aí, né, com J minúsculo aí, que fala um monte de mentira pra galera, que tá cansado de enganar a galera, que tá tumultuando os bastidores do Vasco, que muita gente segue, né, gente? E a gente aqui que é honesto, que faz um trabalho na moral, dá essa forcinha aí, segue a gente, né? Vira aí, no caso não é nem seguir, né? Se inscreva aqui no canal. Valeu, galera? Então é isso aí, vamos que vamos. Agora, sem muita delonga, vamos dar continuidade aí ao nosso vídeo. Começando a falar então, né, assim, de campo e bola, vamos falar um pouquinho do novo reforço do Vasco que chegou, o Hugo Moura, né, ele que entrou diante do Fluminense, deu uma assistência, foi bem em campo, ele foi liberado nos últimos dias pela diretoria do Vasco para estar indo a Curitiba para fazer a sua mudança, e é o seguinte, o Vasco já anunciou ontem, né, que amanhã, ou seja, nessa próxima quarta-feira, será aí a coletiva, né, a coletiva de apresentação oficial do Hugo Moura, ele que já até mesmo entrou em campo, mas vai ser, né, anunciado ali, apresentado, na verdade, né, oficialmente amanhã em São Januário, em torno das 1h da tarde, tá, gente? Peço perdão a vocês, hoje eu tô muito gripado, gente. Eu moro aqui em Visconde de Mauá, a temperatura aqui caiu bastante, tá fazendo muito frio na parte da noite, então eu fiquei bem gripado, peço perdão a vocês, mas a gente vai tentar tocar o vídeo assim, vamos tentar deixar vocês informados aí e falando do nosso Vasco. Galera, agora vamos falar de um outro assunto, que é do nosso treinador Ramon Dias, né? Ontem é o seguinte, né? Uma galera não, né? Um camarada, um cara que se diz jornalista, né? Lá da Rádio Continental, a REME 590 da Argentina, ele informou o seguinte, galera, ele falou que o Ramon Dias e o Emiliano Dias estariam dispostos a ouvir aí uma proposta do River Plate, um possível projeto, e estariam pensando em pedir 4 jogadores ao River Plate. Álvaro Silva, de onde saiu isso? Saiu que o técnico do River Plate está balançando no cargo, vem sendo contestado, tem um certo tumulto lá no River Plate, nos bastidores do River. Com isso, começaram aí a mídia, alguns veículos da Argentina, a fazer a famosa cavadinha, porque eles estão vendo que o Vasco está uma bagunça, não trouxeram o que o Ramon Dias pediu, Ramon Dias vem falando que está sofrendo interferência externa, né? Teve aquela polêmica aquela vez, há poucos dias, né, aí questão da arbitragem, o Ramon Dias acabou dando mole no que falou. Então tudo isso está pegando aí. Na Argentina eles pegaram, aproveitaram dessa situação e começaram a fazer cavadinha. Por que é cavadinha? Porque aí hoje, né, o jornalista lá do jornal Clarín, que é um dos principais jornais da Argentina, informou que é o seguinte, até o momento não tem nada, então assim, é cavadinha, aí fica, a gente vê, além dos jornalistas que se dizem vascaínos, tumultuando os bastidores do Vasco no dia a dia do nosso clube, fazendo cavadinha aqui ou acolá por interesses próprios,
a gente agora tem que aturar também essas cavadinhas vindo da Argentina, de uma galera que cobre o River Plate lá, estão querendo levar o Ramon Dias para o River Plate, e aí estão tumultuando mais ainda os bastidores do Vasco e o próprio bastidores do River Plate. Vamos torcer para que a diretoria do Vasco blinde o Ramon Dias, que o Ramon Dias também é um cara experiente, cascudo, que eles se blindem dessa situação toda aí, para não piorar tudo, porque tem uma questão aí. Deus me livre e guarde, vou até bater na madeira, o Vasco não ganha do Criciúma e começa a se ventilar essa fofoquinha e a 777 com esse monte de problema, a situação toda acontecendo, é perigoso, hein? Vamos ficar de olho, tá? Mas nesse primeiro momento, galera, não tem nada pra mim que tá soando mais uma grande picaretagem, uma grande pilantragem aí, cavadinha, não sei, pode ser qualquer coisa. Menos veracidade, né? Segundo até mesmo o jornalista do Clarim, vou até reiterar, um dos principais jornais da Argentina afirmou, não tem nada. Tá, gente? Agora vamos falar um pouco aí da Copa do Brasil. Ontem a CBF confirmou as datas do primeiro e do segundo jogo do confronto entre Vasco da Gama e Fortaleza. A primeira partida será lá na Arena Castelão, no Ceará, né, no estádio do Fortaleza, que será no dia 1º de maio, quarta-feira, feriado nacional, né, dia do trabalhador, às 7 horas da noite, tá, gente? E o jogo de volta será aqui no Rio de Janeiro, em São Januário, dia 21, esse jogo será numa terça-feira, 9h30 da noite, em São Januário, na nossa colina histórica. E só um registro, né, o Centro Cultural Candinho, né, onde o nosso Vasco foi fundado, que foi reinaugurado, foi reaberto por alguns torcedores, terá um telão, tá, gente? Isso mesmo, telão para a partida do dia 1º de maio aí, que será fora de casa, né? Fortaleza e Vasco, jogo de ida, né? O Vasco vai viajar até o Ceará para enfrentar o Fortaleza, então será exibido no telão lá no Centro Cultural Candinho, tá, meus amigos? Agora vamos mudar de assunto. Falando agora, né, do confronto entre Vasco da Gama e Criciúma, né? É o seguinte, gente, segundo o canal Atenção Salgadinhos, divulgaram ontem à noite, eu não consigo entender nada, gente. O jogo foi marcado para sábado, São Januário, 4 da tarde. A turma do Atenção Salgadinhos ontem, não, porque a CBF, junto com o Vasco, estudam a possibilidade de alterar a partida para 9 da noite. É uma possibilidade bem remota, mas isso pode acontecer. Gente, os ingressos estão praticamente esgotados. Tem meia dúzia de ingressos lá para sociais, lá, vamos dizer assim, cadeira, VIP, não sei o que, em São Januário. O bruto arquibancada praticamente esgotou. Aí todo mundo que compra o ingresso baseado no seguinte fato: dia e hora do jogo e local, porra. Ah, o jogo é em São Januário, 4 da tarde, sábado. A pessoa já imagina a logística, pô, sábado, 4 horas, pô, tô livre, ok e tal. Mas às vezes 9 horas da noite, às vezes o cara tem um casamento para ir, às vezes o cara tem um compromisso numa igreja, às vezes o cara tem que trabalhar na parte da noite, às vezes tem que estar com a família, algum compromisso, enfim. Aí como é que o cara vai fazer com o ingresso? Vai virar essa bagunça. Você esgota todos os ingressos, você espera esgotar todos os ingressos para o jogo 4 horas da tarde, para vir para jogar para a galera, com a conversinha de que pode ser mudado para 9 da noite. Pro interesse de quem? Quem que tá pedindo? Ramon Dias pediu para jogar de noite? Os jogadores estão pedindo para jogar de noite, porque já o calorão já tá passando, não tá mais aquele caloraço. Estamos quase chegando no inverno aí. Estamos no outono para entrar no inverno. Então não faz sentido. Quem pediu isso? Foi a Globo? Só se foi a Globo. Mas eu tô cagando pra essa emissorazinha. Então assim, não faz sentido. Não faz sentido. Ainda falando dessa partida entre Vasco da Gama e Criciúma, gente, é o seguinte, hein? Guery Medel, que ainda se encontra no Chile, a mãe dele tá passando por um problema de saúde bastante delicado. A diretoria do Vasco e a comissão técnica aguardam Guery Medel ainda essa semana para que ele possa ser reintegrado ao elenco e talvez, quiçá, entrar em campo diante do Criciúma, porque vale lembrar, tem muita gente botando pressão pro Medel voltar, mas aí o cara tá vários dias sem treinar. Entendeu? Aí isso pode gerar um desconforto no elenco. Tem jogador que fala assim, pô, tudo bem, a mãe dele tem problema de saúde, ok, nada a ver uma coisa com a outra, mas independentemente ou não, ele deixou de treinar, isso é um fato. E aí no elenco os outros caras falam assim, pô, nós estamos aqui trabalhando. Ele foi lá ver a questão pessoal da família dele, não tá treinando, sem ritmo, perdeu um pouco do ritmo, já vai chegar, já sentar na janela? Não sei se é bem assim. E tem também a questão
né? E tem também a questão técnica dele, que ele já vem sendo, de certa forma, contestado, mas vamos aguardar. Fato é que a informação de primeiro momento é que a comissão técnica, né, nesse primeiro momento, ainda conta com o Medel para esse jogo diante o Criciúma, tá, gente? E é o seguinte... eu vou colocar para vocês um vídeo do Ramon Dias falando que vem sofrendo interferência externa, né? Que vem sofrendo pressão, e falou que conversou com Josh One e com a galera da 777 quando tiveram aqui, e pediram a ele para que colocassem mais jogadores jovens. Então acompanhe esse trechinho que o Ramon Dias mencionou isso na coletiva e a gente já volta. Nosotros cuando nos reunimos con el presidente del 77, estuvimos todos juntos hablando, también me pidieron que haga jugar a los jóvenes. Entonces, aparte que lo estoy preparando para que las condiciones que están puedan rendir y están mejorando, van creciendo. Falta mucho tiempo, jugamos en tres días, en una semana jugamos 3 partidos. Bom, gente, é isso aí, vocês viram, né? Então, isso é uma palhaçada, né? Eu já falei ontem e vou falar de novo. Tem que colocar um jogador? Tem! Se o Vasco estiver tranquilo, ganhando aí de 2-0, 3-0, 3-1, falta 10, 15 minutos para acabar, você olha lá para o banco, pega um menino da base meio campista, pega um lateral direito, pega um ponta esquerda, placar já praticamente resolvido, e aí você vai colocando eles aos poucos. Aquele garoto que for bem hoje, no próximo jogo você dá mais minutos para ele. Aquele que não for bem, você conversa com ele no dia a dia de treinamento para ele melhorar, né? Aquele que está bem, você mantém na equipe. Agora, você viu que o garoto não está legal, já deixa ele quietinho no canto dele, deixa ele treinando, faz o trabalho mental, psicológico. Agora no Vasco não. Além de não trazerem jogador para o treinador trabalhar, além de nós não termos time titular, muito menos temos jogadores reservas no plantel, ainda estão tentando forçar a barra para colocar a garotada à torta e à direita. Aí a garotada entra, igual o Rayan entrou, jogou até que bem contra o Fluminense, mas me perde o gol na cara do gol, só ele, o goleiro. E a galera cai de pau. E aí no final o errado é o Rayan, no final o errado é o Ramon Dias. Quem que tá errado? O maior errado de tudo é a 777, que não contrata. É o Lúcio Barbosa, que é fraco, é limitado. Toda vez que é questionado, fica vermelho igual um pimentão e faz carinha feia e não consegue dar uma resposta incisiva. É pau mandado da 777. Pau mandado da 777, a verdade é essa. Gente, agora é o seguinte, né? Segundo a Atenção Salgadinhos, também estou colocando assim porque ultimamente é muita lacração e muita mentira, tá? Segundo eles, aí, o Dimitri Payet treinou normalmente com os outros atletas hoje pela manhã, né? Tomara que seja verdade, tá? Porque a gente quer o Payet em campo tão breve. Agora, já falei e vou falar de novo. Não adianta ele voltar faltando 30%, 40% para se recuperar, ou 10% que seja, tem que voltar 100%. Porque a lesão dele é grave e pode acarretar outras lesões mais graves ainda. Muito, 20 vezes mais grave, tá? Então, olho nessa situação aí, tá? Vamos fiscalizar. Eu não aceito que fique tentando tumultuar o Vasco com notícia que não procede, para ver o Vasco aí, né, entrar em desgraça, tá, gente? A verdade é essa, eu fico muito chateado. Ontem foi definido também a arbitragem para a partida entre Vasco e Criciúma, tá? O árbitro de campo será o Caio Max Ribeiro. Eu tô de saco cheio de todos esses juízes, todos. Não tem um no Brasil que você fala assim, pô, esse aí, cara, esse tem o respeito, esse apita bem. Ele tem critério, ele é imparcial. Não tem um árbitro, não tem nenhum que a gente consiga falar bem hoje no Brasil. Não tem. E o VAR vai ser o Rodrigo Guarizo Ferreira, que é outro também. Meu Deus, eu não vou nem ficar falando muito desses caras, porque eu vou bater agora. Não vai ser na pera, eu vou bater na pereira, né? Vocês entenderam, né? Eu vou direto na raiz do assunto. Galera, é o seguinte, pegando o gancho, já que eu falei de arbitragem, vamos começar a falar da situação envolvendo a CPI no futebol brasileiro. É uma bomba, uma grande bomba. Começou ontem essa CPI, essa situação. John Textor, apesar de dar muita volta, nossa, vocês vão acompanhar o vídeo, ele dá uma volta enorme na CPI para falar uma coisa simples, mas apesar disso, ainda bem que ele não é jornalista, ele é dono de um clube multimilionário, muito bem sucedido, diga-se de passagem. Brincadeiras à parte, Textor ontem deu na emenda do Romário, que o Romário eu não entendi. Deu de maluco ontem, perguntou pro Textor, porque era uma pergunta pertinente. O Romário, como relator da parada, senador do nosso país, ex-jogador de futebol, conhece tudo no bem do futebol brasileiro, todo mundo sabe disso. Vai e pergunta pro Textor se o Textor não está levantando essa situação, porque talvez ele tenha interesse de vender a SAF do Botafogo. O Textor falou para ele assim, meu amigo,
Isso não é nada pessoal contra você, mas isso me soa, isso seria uma pergunta estúpida para mim, porque se eu quisesse vender o meu time, eu não estaria denunciando uma situação aí de manipulação de resultado, onde eu desvalorizo o produto, o campeonato ao qual meu time disputa. Desse jeito eu estou desvalorizando o meu time. Se eu quisesse vender o meu time, não estaria criando problema com a arbitragem, com federação, com CPI. Então assim, Romário, faça o meu favor, Romário. Pelo amor de Deus, Romário. Pô, outra situação, né? É o seguinte, é forte essa situação. O Jorge Cajuru afirmou que tem provas contundentes, provas, imagens, áudios, e o Textor já tinha falado. Agora o senador, que é o relator da parada junto com o Romário, falou a mesma coisa, falou que vai botar a Polícia Federal e que vai a fundo. E vai a fundo, e o pau tá torando de verdade. Depois, quando a gente fala, tem gente que pensa que é brincadeira. E aí tem gente que fala assim, Álvaro Silva, mas o Textor tá falando isso porque o Botafogo foi o maior fiasco da história, o time pipoqueiro não foi campeão. Ok, talvez se o Botafogo ganha o Brasileirão do ano passado, o Textor iria estar preocupado em contratar jogador, e trazer patrocínio, e fazer camisa, e fazer um monte de coisa, e não ia falar da arbitragem. Ok, nisso eu entendo. Só que é o seguinte, o Textor, vamos trazer luz para a situação. Há poucos dias atrás, o Textor mostrou uma bela de uma banana para o torcedor do Vasco e para a SAF do Vasco, quando o Vasco foi lá no Botafogo e botou 15 milhões na mesa para tentar contratar o meio-campista Marlon Freitas. O que o Textor fez? Deu uma banana para o Vasco e falou, não, aqui não quero. E na questão envolvendo o Maracanã, o Textor, ele não tem partido, mas na entrelinha a gente percebe que ele meio que concorda com o Flamengo e Fluminense e fica meio que na dele neutro. Só que já trazendo para a questão da CPI, só para vocês entenderem, ele relatou o lance lá no Allianz Parque, na partida entre Vasco da Gama e Palmeiras, no segundo turno do Brasileirão do ano passado, no segundo jogo do segundo turno, onde o Paulinho Paula pegou a bola num rebote, onde o Verratti estava na jogada, no primeiro lance, né? Aí depois, quando o zagueiro do Palmeiras tira a bola, já se origina uma outra jogada, e o Paulinho pega de primeira e mete um golaço. Ali foi um erro técnico, foi um erro da regra, um erro crasso. Aquele erro de que 1 mais 1 é 2, o cara botou 3, o cara botou 1,5, 2,5, mas não colocou 2, que é o óbvio. Foi o que aconteceu, o Textor mencionou isso. Então é o seguinte, eu vou colocar para vocês o Textor falando dessa situação envolvendo o Vasco, para vocês entenderem que o Textor não está assim por causa que o Botafogo não foi campeão. Porque senão ele não colocaria a situação do Vasco, porque há poucos dias ele mostrou uma banana para o Vasco. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E aí depois, é lógico, aquele jogo, Palmeiras e Botafogo aqui no Rio, ficou escancarado. Né? O dirigente do Botafogo quase bateu no árbitro, deu uma doideira. Ali ficou escancarado. O Botafogo fez de tudo para não ser campeão. Mas aquele jogo deu para ver que a arbitragem fez de tudo também para ajudar o Palmeiras a ser campeão. E aí o Textor menciona até mesmo o Palmeiras, aí a Leila Pereira já entra na parada, o bicho tá pegando. Vou colocar para vocês o videozinho do Textor falando do Paulinho Paula, o videozinho do Textor do Renato Cajuru. Gente, eu não vou nem fazer aí juiz de valor desses políticos, tá? Do Romário, do Cajuru, eu sou muito fã do Romário dentro de campo. Dentro de campo eu sou fãzaço do Romário, como político pra mim não fede, não cheira, porque nunca me fez nada efetivamente, tá? Pra ser bem sincero pra vocês. Tá, e o Renato Cajuru, pra mim, pior ainda. Mas assim, não tô falando deles, tô falando da CPI no futebol. Porque tem gente que quer desmerecer a CPI no futebol e começa a falar mal dos caras que são os relatores. O engraçado, que todo mundo bate a vida inteira, que no Brasil é sempre uma pilantragem atrás da outra na manipulação de resultado. Aí quando a situação acontece, tem alguém que tem coragem, que foi o Textor, contratou uma empresa de fora, gastou dinheirão, um dinheiro pesado do seu próprio bolso, para fazer auditoria com inteligência artificial, para monitorar atletas, monitorar árbitros, lances, expressão corporal, tudo. Para ver se os caras estão realmente fazendo teatro em campo ou não. E o cara apresenta provas contundentes na CPI. Coisa séria. Ministério Público. E aí o relator da CPI fala que vai adiante e vai colocar a Polícia Federal para investigar a fundo. Então assim, contra fatos não há argumento, gente. E quem defender esse tipo de coisa, falar que é mimimi do Botafogo, que isso não vai dar em nada e não sei o quê, é porque tem rabo preso, ou então minimamente não pensa, minimamente não usa a cabeça. Porque nada me tira da minha cabeça
que aquele título, acho que, se não me engano, sei lá, 2, 3 anos atrás, não importa, do Internacional, do Campeonato Brasileiro, foi tirado, foi roubado. Era para o Internacional ter sido campeão brasileiro. O Internacional fez, acho que, sei lá, 3 ou 4 gols no Beira-Rio e nenhum foi validado contra o Corinthians. E o Mulambo teve gol duvidoso validado e foi campeão. Fizeram de tudo para o Internacional não ganhar, para dar o título para o Mulambo, que tinha feito um investimento multimilionário e ia passar o ano no jejum sem ganhar nada. Então, quem não concorda com o técnico, com o que está acontecendo, ou é muito hipócrita, porque aí o seu time está sendo beneficiado e prefere deixar do jeito que está, ou sinceramente, desculpa, não tá usando isso aqui, ó, a cachola. Não faz sentido. Então acompanhe os videozinhos e a gente já volta. Naquela situação particular, revela que a parte inferior do jogador do Palmeiras estava à frente do jogador do Vasco, e se essa pessoa estava à frente do jogador e se traçar essa linha ali pela grama na linha do jogador, percebemos que isso seria se essa linha pontilhada estava aparecendo ali na tela, e ao inspecionar aquela linha da forma mais atenta, depois que nós vimos, aquela linha estava inclinada para frente do ombro, para incluir o pé do jogador do Palmeiras, e o jogador do Vasco foi declarado como impedido. Foi um momento em particular que me deixou muito perturbado, porque pareceu para mim que é o tipo de erro que o árbitro de VAR não pode cometer. Eu não acredito. E eu fui atacado pela Associação dos Árbitros. Eu sei o quanto é difícil, o quão difícil é ser um árbitro. Inferior do jogador do Palmeiras estava à frente do jogador do Vasco, e se essa pessoa estava à frente do jogador e se traçar essa linha ali pela grama na linha do jogador, percebemos que isso seria se essa linha pontilhada estava aparecendo ali na tela, e ao inspecionar aquela linha da forma mais atenta, depois que nós vimos, aquela linha estava inclinada para frente do ombro, para incluir o pé do jogador do Palmeiras, e o jogador do Vasco foi declarado como impedido. Foi um momento em particular que me deixou muito perturbado, porque pareceu para mim que é o tipo de erro que o árbitro de VAR não pode cometer. Eu não acredito. E eu fui atacado pela Associação dos Árbitros. Eu sei o quanto é difícil, o quão difícil é ser um árbitro. Acompanhou tudo, nós chegamos a uma conclusão por unanimidade, de que ao invés de falarmos em provas, temos que dizer que o que obtivemos são indícios indiscutíveis, com conteúdo, não foi um blá blá blá, foi o tempo inteiro de quase 2 horas de demonstração, de imagens, de tudo dito, de tudo esclarecido, que nos leva a não dizer que esses indícios não poderão virar provas. Caberá a nós sabermos agora escolher os convidados, sem a necessidade de convocações, para que podemos dar sequência à investigação e tendo a certeza que esta CPI, diferente de outros setores, buscará principalmente na Polícia Federal a companhia para tudo o que vimos, para tudo o que tomamos conhecimento, por exemplo, a questão do VAR, que eu fiquei aturdido, acho que dos demais senadores que aqui estão presentes também ficaram. E importante para concluir e não ser longo de minha parte, e os demais senadores estão à disposição de vocês. O senhor Joe Testor, ele não veio para falar apenas do Botafogo, como muitos esperavam. Ele apresentou também indícios, com imagens, com declarações, com um relatório entregue a nós de 180 páginas, envolvendo nomes de jogadores, de árbitros. Portanto, nós temos outros jogos
para discutirmos e para analisarmos. Não foi uma reunião sobre o que aconteceu com o Botafogo e o que ele denunciou até agora. Enfim, é isto, não podemos fazer acusação, podemos começar a trabalhar muito, e é isso que vamos fazer, porque material suficiente com conteúdo e indícios nós temos ao dispor. Bom, como vocês já viram, né, em cima de tudo aquilo que eu já falei, vocês acabaram de assistir, é o seguinte, envolvendo toda essa situação, toda essa bomba, mais uma bomba, mais um bombardeio pesado. A ANAF, a Associação Nacional dos Árbitros de Futebol Nacional, obviamente aqui do Brasil, estão querendo paralisar o Campeonato Brasileiro, isso mesmo. Os árbitros... Tem criança na sala? Se tem, tiram. Então abaixa o volume. Tá? Vou dar um tempinho para você. Desculpa você aí, dono e dona de casa, senhor e senhora. Desculpem o amigo de vocês, Álvaro Silva. Tá? Os árbitros estão com o cu na mão. A ajuizada, a cambada de vagabundos, ladrões, que veste um uniformezinho amarelo cintilante e pontozinho no ouvido e apito. Essa vagabundagem tá tremendo. Estão com o cu na mão, estão tudo com medo. Estão tudo com medo. Todos estão com medo. Já falei, vou falar de novo. O campeonato não tem nada contra a casa de aposta. A Estrela Bet é minha parceira aqui no canal. Não tem nada contra a casa de aposta. O problema são as pessoas que utilizam das ferramentas que as casas de aposta disponibilizam para se beneficiarem, com aliciamento de atletas, suposto aliciamento de árbitros. E tem a questão das casas de aposta também, da questão da banca não poder quebrar, que a gente viu aí esses dias o Flamengo, que teve a chance de perder para o Atlético Goianiense, o rapaz perdeu o pênalti, o Shailon, estava indo por empate e deram um pênalti inexistente para o Flamengo. Tá? Então tá ficando escancarado. Aí essa vagabundagem, esses hábitos vagabundos, estão pedindo a paralisação. Olha só, isso é uma ameaça, gente. Isso que os árbitros estão fazendo é uma ameaça. Estão ameaçando paralisar o Campeonato Brasileiro. O que eles estão querendo sinalizar? Olha só, se levar fundo isso aí, vão parar o campeonato. Aí você para o campeonato, você mexe com a Betano, que acabou de botar milhões no rabo da CBF de patrocínio. Você mexe com a PixBet, que botou mais de 100 milhões do Flamengo. Você mexe lá no Corinthians com a VaidBet, que botou 120 milhões lá. Você mexe com as emissoras, com a TV Globo, com o Premier, com o Sport TV, com todas as emissoras que transmitem. Streaming, YouTube. Você atinge um mercado inteiro. Se o campeonato para, os times não entram em campo, os jogadores não vão ter visibilidade, não vão ser vendidos na próxima janela. Isso dá uma merda sem tamanho, desculpa a palavra. Então esses vagabundos, essa associação de merda que eu nunca soube que existia, agora apareceu, agora existe a associação de árbitro. Mas o engraçado é que a associação dos árbitros não dá coletiva de imprensa. A Associação dos Árbitros não pede para a CBF tecnologia de primeiríssimo mundo igual tem na Premier League. A Associação dos Árbitros não reclama dos gramados que é igual um curral aqui no Brasil. Mas a Associação dos Árbitros, agora que tem alguém disposto a colocar quente na CBF e nos árbitros dessa vagabundagem, não são todos, tá? A gente não pode generalizar. Eu também não posso atacar o CPF porque eu não tenho prova. Mas a partir do momento que todo mundo tiver prova contundente, eu vou atacar o CPF. Vou botar a cara do ladrão aqui e vou falar, esse aqui está sendo acusado disso e foi provado que é vagabundo. Enquanto não é, alguns desses vagabundos aí estão tentando ameaçar o futebol brasileiro e seus patrocinadores. E só que a CBF tá com o rabo preso. Porque se a CBF não tem rabo preso, se eu sou o presidente da CBF, que o seu Edinaldo é um fanfarrão também, não tem nada contra a pessoa dele, mas como administrador da CBF, é fraco. Se eu sou o presidente da CBF, se a CBF não tivesse rabo preso também, com essa turminha, que a gente sabe que é tudo ali um conluio, se eu sou o presidente da CBF, fala assim, olha só, faz o seguinte,
Quer parar o campeonato? Para, mas quem tá tocando o campeonato não é vocês. É eu que toco. Vocês apitam, né? Não preciso do serviço de vocês. Vai lá, valeu, tchau. E traz árbitro de fora para apitar o Campeonato Brasileiro. Acabou. Traz árbitro americano, italiano, espanhol, argentino, boliviano, chileno, colombiano. Não interessa, do mundo inteiro, pô. Somos mais de 8 bilhões de pessoas no planeta Terra. Ué, por que a CBF não faz isso? Porque a própria ANAF, essa associaçãozinha dos árbitros, afirmou o seguinte, que a CBF não está pagando nem o salário dos árbitros no futebol feminino. Ainda botou na CBF. Ainda cutucou a CBF. Aí eu pergunto, se for verdade da ANAF, aí a gente tem que botar a CBF na parede também. Ô CBF, para onde está indo o dinheiro que você arrecada milhões e milhões e milhões e milhões todo ano? Que não paga nem os árbitros no futebol feminino. Porque futebol feminino está começando agora aí a ganhar visibilidade no Brasil, mas já se ganha com bilheteria, já se tem patrocínio, tem incentivo do governo federal. As apostas correm solto do mesmo jeito na banca aí. Já foi isso o tempo que o futebol feminino só se gastava. Hoje em dia já tem clube que já está ganhando dinheiro com o futebol feminino. Então como é que a CBF não está pagando nem a arbitragem? Só que essa turminha da ANAF está querendo ameaçar o futebol brasileiro. Está usando a CBF de escudo, fazendo de conta que está cutucando a CBF, para ameaçar os clubes indiretamente. Indiretamente querem ameaçar os clubes. Agora eu tô maluco para ver essa CPI do futebol indo adiante. Eu tô doido para ver isso acontecer. Eu quero ver essa vagabundagem tudo atrás das grades. Eu quero ver essa vagabundagem aí explicando. Pix de não sei quantos mil, porque segundo o texto, não foi eu, segundo o John Textor, nos áudios que ele ouviu, árbitro reclamando que não recebeu pagamento. Então quer dizer que no Brasil, até o esquema de corrupção de arbitragem, de rachadinha, os caras entre eles mesmo tem problema, porque um não paga o outro. A malandragem é tão grande, que eles estão se pirimbolando entre eles. Fazem maracutaia, aí dentro da maracutaia geram outra maracutaia que o cara fica reclamando que não recebeu. Não é eu que estou falando, gente. Quem falou isso foi o John Textor. E ele está provando isso aí tudo lá na CPI. E vai ser investigado pela Polícia Federal e está de parabéns. E quem torceu o nariz para esse tipo de notícia, quem achar ruim, desculpa, é burro. Desculpa, ou é burro, ou tem rabo preso, ou é muito conivente com isso que está acontecendo. Aí é estranho. É muito estranho, porque até agora eu só tô vendo a turminha dos árbitros aí pularem dessa altura malucos com isso aí. Por que será? Porque o Textor teve coragem e deu-lhe uma paulada numa caixa de abelha. Ele teve coragem. Palmas pro John Textor. Ele teve coragem. Precisou vir um cara lá dos Estados Unidos que não tem rabo preso com ninguém, que não está envolvido em coisa nenhuma aqui no futebol brasileiro. Ele precisou ser garfado na cara dura para isso acontecer. Já estava passando da hora disso acontecer. Meus parabéns. Galera, agora vamos falar de outro assunto, porque a gente falou desse assunto aí, é muito assunto mesmo, realmente, é pano pra manga, mas a gente não pode também ficar só nesse assunto, que senão vai virar uma live aí de mais de hora, né, e eu não consigo, tá, gente? É o seguinte, aí vamos falar um pouquinho, deixa eu ver aqui, vamos falar um pouquinho do nosso cria Egnaldo, né, o nosso cria Egnaldo brilhou ontem lá na Ucrânia, tá jogando no Shakhtar Donetsk, né, a Ucrânia, na verdade não, na Alemanha, né, o Shakhtar tá jogando na Alemanha, é um clube da Ucrânia, né, mas como está em guerra, aí vocês estão acompanhando o lance, Egnaldo marcando aí um gol com a camisa do Shakhtar, né, meus parabéns, né, parece que tá alinhado as estrelas de Egnaldo e Peck, né, outro dia o Peck fez o gol, o Egnaldo fez também, aí agora o Egnaldo, outro dia o Peck deu uma assistência, o Egnaldo deu um chapéu, o Peck fez o gol ontem e o Egnaldo fez o gol também, anteontem, né, o Egnaldo fez o gol ontem, então meus parabéns aí ao cria da base Egnaldo. Galera, agora vamos falar de um outro assunto muito quente, hein, muito quente, Pedrinho e 777 Partners, tá? Pedrinho hoje no seu Instagram fez a seguinte postagem, como vocês já acompanham aí a arte na tela. Ele postou a seguinte frase no seu Instagram: o tempo é o dono absoluto da verdade, tá? Por que ele tá falando isso, galera? Em relação a 777 Partners, que negou ao Vasco Associativo as garantias que colocaria o aporte financeiro referentes a 270 milhões de reais em setembro nos cofres do Vasco da Gama SAF. Com isso, o Pedrinho já tá pulando alto, tá pé da vida com essa situação. A gente sabe que tem um desconforto muito grande nos bastidores do Vasco. Informação que a gente tem
é que existe sim um projeto ainda embrionário, muito inicial, mas existe sim esse pontapé inicial já foi dado. O Vasco, Pedrinho, o associativo já busca aí algum investidor possível, né, para ficar engatilhado para uma vacilada, vamos dizer assim, remota no futuro bem próximo da 777, para o Vasco associativo está colocando uma outra empresa à frente, né, dos direitos econômicos da SAF do Vasco. A gente sabe que isso é uma situação muito complexa, muito difícil, mas existe sim essa possibilidade, ainda que seja mínima, essa possibilidade existe. Nós trouxemos para vocês ontem a informação de que o Everton, né, clube encabeçado lá da Premier League, um dos clubes criadores da Premier League do futebol inglês, o Everton que, vamos dizer assim, abriu seu capital para investidores externos estarem investindo no clube, né, a 777 Partners entrou com um pleito, com um desejo de ser um investidor majoritário do clube inglês. Aí nós sabemos que tem uma sabatina lá no futebol lá do Reino Unido, dessa situação envolvendo aí corrupção e tudo. Então a própria Premier League faz um pente fino, uma varredura em todo investidor, antes de deixar esse investidor começar a colocar dinheiro lá, para evitar lavagem de dinheiro, problemas fiscais, uma série de situação envolvendo ali o governo do Reino Unido e até mesmo a organização do campeonato. Com isso, está sendo constatado que a 777 até agora não apresentou garantias, ou seja, que tem dinheiro, cash money, no rev money. Até agora a 777 não apresentou garantias que tenha dinheiro para comprar as ações do Everton. E o Everton não é bobo, não é nada. Isso foi divulgado ontem no The New York Times, o principal veículo de informações dos Estados Unidos da América. Nós sabemos que os americanos normalmente são muito nacionalistas, mas o The New York Times está dando na emenda da 777. Isso mesmo, os americanos estão a favor, vamos dizer assim, do que está acontecendo lá com o Everton, e a notícia que foi dada no The New York Times é que o clube inglês está procurando sim novos investidores para estarem comprando seus direitos econômicos, caso a 777 não seja aprovada. Ou seja, os ingleses já estão vendo que a vaca está indo para o brejo, já estão se antecipando antes de ficar aí aguardando e afundar junto com o navio e ficarem chupando o dedo, coisa que o Pedrinho também tem que fazer. Eu acabei de falar que existe esse desejo nos bastidores, os conselheiros do Vasco da Gama estão pressionando muito o Pedrinho, né, e a parte política do Vasco para que isso aconteça, só que a gente sabe também que não é no instalar de dedos, porque se tudo fosse tão fácil assim, o Vasco não tinha virado SAF, o Vasco estaria muito bem, nós teríamos aí N patrocinadores, teríamos aí receita bilionária por ano. E nós sabemos, na verdade, que no Vasco não acontece isso. Tudo é muito difícil. Quando se consegue alguma coisa no Vasco, né, a gente sabe que simplesmente o dinheiro some, o dinheiro evapora, mas existe sim a vontade do Pedrinho, né? Ele que teve aí esse voto de confiança do torcedor, o torcedor deposita no Pedrinho, né, essa situação, mas de certa forma ele, embora ainda esteja amarrado juridicamente, sem poder fazer muita coisa, de certa forma o Pedrinho também já está dando aí uma certa decepcionada na galera. Por outro lado, há quem diga também nos bastidores do nosso Vasco que nos próximos dias o Pedrinho deve fazer uma coletiva e deve colocar as cartas à mesa. Não sei se é verdade, gente. Vamos dizer assim, é um boato que tá surgindo aí nos bastidores de São Januário, aqui no Rio. Vamos dizer assim, aquela fofoquinha de bastidores. Parece que o Pedrinho vai bater na mesa. Parece que o Pedrinho aí tá querendo marcar uma coletiva, né, pra jogar a merda no ventilador. Então vamos aguardar, não tem nada em concreto, eu não posso nem afirmar para vocês que isso é uma informação, como eu tô dizendo aqui. São rumores, sabe? Rumores de bastidores, mas vamos ficar de olho e vamos acompanhar. E ainda envolvendo a situação do Vasco da Gama associativo, parece que o Pedrinho quer treta mesmo, né? Sabe o que ele fez, galera? O Zé Colmeia, né? Ele, na sua rede social, ele sempre fica arrecadando dinheiro com torcedores vascaínos do Brasil e mundo afora, né? Para fazer obras nas sedes do Vasco, sede náutica, sede da Lagoa, coisa e tal. Muito, até aí bacana, ok, assim. Lógico que a gente vê que existe sim um movimento político do Zé Colmeia fazendo essa situação, para quem sabe daqui 3, 5, 7, 10 anos, a gente não sabe, ele bater no peito e usar isso aí como artifício e quem sabe buscar algo no clube, na parte política. A gente sabe que nem relógio trabalha de graça, mas nesse sentido ele fez um trabalho legal, se tratando de Vasco, tá? O Zé Colmeia passa o pano na cabeça da 777, não dá pra escrever o que o Zé Colmeia fala, tá, galera? Eu tenho nada contra ele pessoalmente, não, mas se tratando de Vasco, não consigo concordar com quase nada que ele fala ou que ele faz. A única coisa que eu concordei com o que ele fez foram essas obras de reforma, mas com essa ressalva política que eu acabei de falar pra vocês. Aí o Pedrinho não é bobo nem nada, ninguém me contou isso não, isso é um pensamento meu, tá? Pedrinho não é bobo nem nada, deve ter pensado assim, opa,
Esse cara na política já nunca foi meu adepto. Esse cara era amigo da turma do Salgado, de uma outra galera aí. Esse cara tá puxando o saco da 777. A 777 quer me ver longe do meu Vasco, porque a verdade é essa. O Zé Colmeia é fã number one, é fã número 1 da 777. Rapaz, se você falar mal da 777 pro Zé Colmeia, é capaz do homem avançar. Não sei. Vocês estão entendendo a gravidade do assunto? E o Pedrinho tá por aqui, tá pé da vida com a 777, representando um torcedor do Vasco. Então o Pedrinho falou, opa, esse camarada com intenções políticas, apoiando a 777 até umas horas, não vou deixar ele continuar não. O Pedrinho fez o que? Cortou as asas dele, galera. Isso mesmo, o Vasco Associativo hoje comunicou ao Zé Colmeia que ele está impedido, está proibido de fazer qualquer atividade em qualquer sede do Vasco da Gama. Tá? Realizar atividade. Ele, o Zé Colmeia, como sócio torcedor, pode frequentar as dependências, pode utilizar as dependências como sócio, né? Ah, você é sócio, você pode usar aquela área de lazer, ok, ele vai lá usar. Ah, eu como sócio eu posso usar a piscina, ele vai lá usar. Ah, eu como sócio eu posso fazer isso aqui em São Januário, ele vai lá ver também, mas não pode botar a mão em mais nada. Zé Colmeia está impedido de colar um adesivo em qualquer lugar, em qualquer sede do Vasco. Tá? E aí, envolvendo essa situação, o Zé Colmeia ficou maluco, ficou tiririca, ficou pé da vida. Eu tive que editar, gente, porque são 4 minutos de vídeo, o vídeo ia ficar muito pesado. Vou colocar um trechinho, eu tive que cortar um pedaço, vou colocar um trechinho do Zé Colmeia, desabafando, entre aspas, aí reclamando do Pedrinho, e a gente já volta. Vim aqui pronunciar a vocês aqui, que eu acabei de ser comunicado, que estou impedido de fazer qualquer tipo de trabalho na sede da Lagoa. Fui comunicado aqui por um membro da diretoria e, como eles têm o poder, eu tenho que respeitar. Eu sou só um torcedor do Vasco. Quero aqui, de coração, agradecer todos os vascaínos que durante esse tempo todo aí ajudaram, entendeu? Fizeram a gente trazer um patrimônio que estava jogado ao lixo, a gente trazer ele aos dias que a gente pretende ver o nosso Vasco. Sei que hoje eu não agradei, porque eu botei uma entrevista da Leila, que ela falava que não faria nenhum aporte no Vasco, entendeu? E que mais uma vez você, torcedor, foi enganado, entendeu? Então, tá aí, eu coloquei, eu tô sempre do lado da verdade. A verdade que eu carrego, às vezes, infringe outras pessoas, mas eu vou estar sempre do lado da verdade. Essa é a minha com você, torcedor, sempre brigando pelo que é melhor pelo Vasco. Estou sendo impedido hoje de cuidar do que eu mais amo, que é o patrimônio nosso. Torcedor construído não por nenhuma facção do Vasco, construído com dinheiro de toda a torcida do Vasco. Eu estou sendo proibido hoje de colocar as mãos e fazer o bem ao Vasco. Então eu venho aqui agradecer infinitamente todos vocês que reformaram, que trocaram todos os banheiros que estavam, sem poder nenhum atleta do Vasco sentar para defecar, que trocaram todas as portas da sede que já não funcionavam mais, que pintaram todo o patrimônio, que entregaram uma sala da presidência digna de um presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama. Infelizmente, convidei o Pedrinho, todos sabem disso, e ele viu o convite, não me agradeceu, não foi. Em nenhum momento, Pedrinho, Felipe, Edmundo nunca ajudaram em nada, em um centavo o Vasco, entendeu? Na reforma, mas eu fico aqui grato à possibilidade dada na diretoria passada de eu poder cuidar, já que o Vasco não tinha condições. Então, hoje entregamos sim uma sede, graças a você, torcedor, não a mim. Graças a você, ao teu amor, eu agradeço sim vocês terem tido confiança em mim esse tempo todo. Temos sim um valor lá e eu vou botar à disposição de você, torcedor, para qualquer coisa. Mas a partir de hoje eu estou impedido, única e exclusivamente, porque eu vou estar sempre do lado da verdade e ninguém me tira a verdade. Se ela dói, infelizmente, como torcedor, a gente se sente várias vezes enganado. Então, eu estou aqui fazendo um desabafo, entendeu? Vou estar sempre pronto a fazer qualquer coisa pelo Vasco, que vocês me pedirem, eu vou fazer, vou dar minha vida pelo Vasco, entendeu? Agora, ninguém me cala, entendeu? E ninguém me impede de falar de Vasco na minha vida, como botaram, entendeu?
que eu tava proibido de falar de Vasco. Falar de Vasco, ninguém me proíbe nunca. Porque o Vasco é o amor da minha vida e a vida eu dou por ele. Entendeu? Agora, por vocês políticos, nenhum eu dou uma gota de suor. Nenhum. Estão escutando? Nenhum. Não merecem. Jogaram o Vasco na lona. Entendeu? O Vasco foi vendido? Foi. Foi vendido porque vocês levaram o Vasco à lona. Essas promessas, essas falácias, essas coisas todas, e ainda querem calar o torcedor que ama e que move e faz pelo clube. Comigo não. Bom, como vocês viram, né? É isso aí. Galera, vocês notaram também que ele falou uma coisa? Ele falou que o Pedrinho, o Felipe e o Edmundo nunca colocaram R$1 no Vasco. E eu não tenho como provar, eu não sei, eu não posso falar um negócio desse. Não posso falar. Não tem como provar, entendeu? É complicado. Ele pode falar que na vaquinha que ele fez lá, ele nunca viu o nome desses 3 aí lá do dinheiro do Pix caindo lá, porque dá pra ver no comprovante. Agora, falar que os 3 nunca colocaram dinheiro no Vasco, não sei. O Edmundo eu não sei. O Pedrinho eu acredito que talvez sim. Felipe talvez sim. Não consigo colocar a mão no fogo, mas vocês observam que virou uma briga política? Porque aí, por um lado, o Zé Colmeia, ele fez a reforma, então tem muita gente que já acha legal. Mas, por outro lado, a gente sabe que ele tá babando o ovo da 777, que tem terceiros interesses aí políticos. Que tem muita gente que já não acha legal. E eu vejo esses dois lados, eu concordo com o Pedrinho. Eu sou o presidente do Vasco. Eu tô vendo um cara botando a mão, fazendo uma porrada de coisa. Você tá sacando que o cara vai usar aquilo a qualquer momento a favor dele, para ele crescer dentro do clube, politicamente. Pode se tornar um algoz, um adversário meu politicamente dentro do clube. Você vê esse cara apoiando a SAF do clube, que tá fechando as portas pro associativo e tá cagando pra mim, no caso que sou o presidente. O movimento natural é falar, olha, você também, você é aliado deles lá? Então vem cá, dá licença, não se mete mais aqui não. E tá certo. Ô Zé, se você fez de coração como você falou para ajudar o Vasco, só dá o ok e acabou. Vai ficar o registro para sempre que você fez a vaquinha, o torcedor pagou e foi feita essas reformas aí. Agora, se tinha terceiras intenções, você vai começar a dar ataquezinho na internet toda hora. Aí vai ficar explanado pra galera. Fica aqui a minha opinião e fica a dica aí do Álvaro Silva. Galera, agora é o seguinte, brincadeiras à parte. Deixa eu falar um pouquinho com vocês aqui, deixa eu ver. Vamos falar aqui, galera, olha, um pouquinho aqui do aniversariante do dia, né? Isso mesmo, sabe quem está completando aniversário no dia de hoje? É o Jéder, gente. Ele foi, no caso, ex-zagueiro, né? Foi zagueiro do Vasco da Gama. Jéder está completando 46 anos no dia de hoje, jogou no nosso Vasco da Gama de 1997 a 2002, foram 5 anos com a nossa camisa, entrou em campo em 156 jogos, marcou 4 gols. Ele ganhou o Campeonato Carioca de 1998, a Libertadores de 98 e também a Mercosul e o Campeonato Brasileiro do ano 2000. Meus parabéns ao nosso ex-zagueiro vascaíno Jéder, que está completando 46 anos no dia de hoje, um casaca no seu coração. Galera, agora é o seguinte, hein? Se tratando aí um pouquinho aí da Copa do Brasil, que eu já falei para vocês do jogo, né? No primeiro confronto, aqui no último confronto, aqui em São Januário, né, pelo Brasileirão no ano passado, foi um jogo difícil, foi um jogo bem parelho, mas deu o Vascão pela qualidade do nosso francês Dimitri Payet, né, galera? Né, ele marcou aquele gol na nossa colina histórica, né? Pegou na direita, rabiscou para a esquerda e bateu ali, quebrando o goleiro na emenda, né? A bola deu aquele kickzinho maroto no canto, deu o Vascão. E na Copa do Brasil agora, o que vocês acham? Vai dar Vascão de novo? Sim ou não? Eu acredito, galera, olha só, para ser sincero para vocês, eu acredito que no jogo fora de casa, tá? Bem sincero mesmo, tá, gente? No jogo fora de casa, tá arriscado a gente perder esse jogo de 1-0. Não sei, talvez empatar. Um empate seria bom, trazer aqui para São Januário zerado. Qualquer 1-0 a gente passa de fase, né? Mas não sei não. Agora, dentro de casa, eu ponho fé no Vasco. Ponho muita fé no Vasco jogando dentro da colina. Mas, porém, todavia, entretanto, vai depender do jogo de ida. Porque não adianta a gente botar fé no jogo aqui na colina. Se Deus me livre e guarde, até bater na madeira aqui, o Vasco toma 2-3 lá.
Depois vai ter que tirar 2, 3 aqui. Então, assim, antes de entrar em campo, já entra já prejudicado, já entra com aquela pressão. A torcida já vai para aqui bancada com aquela pressão também. No automático, 10 minutos de jogo, o Vasco não tá criando, não tá fazendo nada, a torcida começa a vaiar. Aí um abismo puxa o outro, a tendência é tudo desandar. Então, tudo vai passar pelo primeiro jogo, que será lá em Fortaleza, será lá na capital cearense, né? Torcer para dar Vascão, mas eu acredito, né? Galera, agora então é isso que eu tinha para falar para vocês nesse primeiro momento aí do nosso amor e como o nosso Vasco da Gama. Se eu tiver mais informações, a gente brota aqui, porque enquanto houver um coração infantil, o meu, o seu, o nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e é nóis, Vasco!